Eu casei para compartilhar minha vida inteira com a minha mulher, não só sexualmente. Você está me entendendo? Vamos lá para a primeira pergunta de hoje. A primeira pergunta de hoje. Tudo que eu faço, meu marido vai contra. Fala que não dá certo. O que fazer? É muito difícil conviver ao lado de uma pessoa que tem uma forma de pensar pessimista e negativa. Presta atenção. É muito complicado conviver ao lado de uma pessoa que tem uma forma de pensar pessimista e negativa. É muito perigoso. Então, o que o seu marido precisa é ser liberto de um padrão de pensamentos. Por quê? Porque eu sempre analiso, avalio, enxergo a partir do meu padrão de pensamentos. Então, se eu tenho um padrão de pensamentos negativos e pessimista, eu sempre vou olhar, decidir e falar negativamente. E esse é o problema do seu marido. Tem um livro muito bom que o seu marido poderia ler, tá? Ative o seu cérebro. Ative o seu cérebro. Maridos que tratam a esposa muito bem, desde que ela concorde com tudo que ele fale, pode-se dizer que é um marido tóxico. Maridos que tratam a esposa muito bem, desde que ela concorde com tudo que ele fale. Pode-se dizer que é um marido tóxico? É um marido tóxico, porque ele não aceita o não. Ele não sabe trabalhar com o não. Ele não concorda com o não. Ele tem dificuldade de aceitar o não. Ou seja, se o marido é alguém que não tem a humildade de reconhecer quando não está certo, por isso ele nunca sabe trabalhar com o não, ele não aceita o não, então esse marido, ele realmente também é tóxico. Já sou casada há 11 anos e tive 3 gravidez que terminaram em aborto. Sinto que meu marido é tóxico e carnal, diferente de mim. Já senti vontade de separar. Estou certa? Olha só, o fato de você achar que o seu marido precisa melhorar, precisa crescer, precisa progredir, precisa avançar, tudo bem. Agora, o divórcio tem que ser sempre visto como uma porta de emergência. O divórcio tem sempre que ser visto como uma porta de emergência e não uma porta normal de saída, ok? Então, em vez de você pensar na separação, pense em buscar solução, pense em buscar ajuda, pensa em buscar uma maneira de o seu marido ser trabalhado para crescer, melhorar, avançar, progredir. Pastor, sou a segunda esposa de meu marido. Quando casamos, ele era divorciado. A pergunta é, estou em pecado? Olha só, você cometeu um pecado de repente. Ele cometeu um pecado de repente. Agora, gente, eu preciso crer na graça de Deus. Porque se eu disser para você que você está em pecado e todos os outros que se separaram estão em pecado, não haverá solução, salvação, perdão para milhares e milhares e milhares de pessoas. Então, nós precisamos acreditar no poder incalculável, não dimensionável da graça de Deus. Se houve arrependimento sincero, quando eu falo em arrependimento, vou repetir, eu estou falando em tristeza pelo pecado, confissão do pecado, abandono do pecado, aí a graça do perdão se manifestou e tudo mudou. Então você precisa crer no perdão e acolher esse perdão de Deus. O que fazer quando o marido quer decidir como e onde usar o dinheiro sem pedir minha opinião e só gastar de forma errada, trazendo o caos para a nossa família? Eu fiz uma live essa semana, fiz um podcast essa semana, falando sobre o aspecto econômico no casamento, o aspecto financeiro no casamento. Seria muito bom você ir lá e assistir Dinheiro e Finanças, onde eu falo sobre isso. O IBGE mostra de uma forma muito clara
e inequívoca que a boa parte dos casais que se separam, a causa é a falta de habilidade para lidar com a questão financeira. É a falta de habilidade para lidar com essa questão financeira. Então, todo casal, antes de se casar, deveria fazer um cursinho de educação financeira pessoal. Todo casal, antes de se casar, deveria fazer um cursinho de educação financeira pessoal, para saber lidar mais com os recursos da família, para saber lidar mais com o dinheiro da família. Isso é muito importante, gente. Isso é muito importante. Por exemplo, eu sempre digo, olha, eu estou casado há mais de 37 anos com a minha esposa Rosemary. Estou casado com ela há mais de 37 anos. Nós não fazemos nada. Olha só que interessante. Nós estamos precisando de um carro para atender num centro de treinamento que nós temos aqui. Nós estamos precisando de um carro. E ontem, certo, eu providenciei a compra de um motor para um carro velhinho que nós temos aqui, mas que é muito, dá para usar bastante ainda. Eu providenciei a compra de um motor. Eu poderia fazer isso, porque faz mais parte da empresa, né? Da empresa, do que lá da nossa casa, sem falar para minha esposa, mas eu fiz questão de sentar com ela, falar para ela o que eu estou fazendo para dar uma solução para uma... E eu só falei, certo, do que eu estou fazendo, porque era uma questão corriqueira lá da nossa empresa. Mas quando é algo relevante, muito importante, eu sento com ela para ouvir a opinião dela, para saber o que ela pensa. Eu quero que a minha esposa seja realmente minha sócia. Não quero que ela seja apenas uma amante sexualmente no casamento. Não. Eu quero que a minha esposa seja realmente minha sócia. Eu casei para compartilhar minha vida inteira com a minha mulher, não só sexualmente. Você está me entendendo? Então, você e o seu marido precisam entender isso, e o seu marido precisa entender mais ainda isso. Pelo contrário, vão ter problema lá na frente, tá? Pastor, meu marido foi embora, porém está quase todos os dias aqui. Nós temos 4 filhos, não sei o que eu faço. Me ajude, por favor. Veja só, então, se ele foi embora e está quase todos os dias aí, talvez no fundo ele queira uma oportunidade para voltar. Talvez, quem sabe, no fundo, ele queira uma oportunidade para retornar. E aí você deve ser uma mulher sábia, falando com ele sobre esta possibilidade de ele voltar para vocês, então, restaurar, reconstruir o relacionamento. Então, convide ele para vir no SOS Casamento, quem sabe, não é? Um grande abraço, lembrando sempre que o céu não está em crise, Deus está no controle, nós cremos em milagres e a nossa família está debaixo da graça de Deus. Um beijo no coração de todos.